Até às 19h30, muita informação e debate. E você participa do Fala Galera. Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, Claudinei Oliveira falou em, entre aspas, missão cumprida, mas disse que a permanência é pouco para o clube. Você concorda com o treinador? Qual análise você faz do Campeonato Paulista do Bugre? E para os pontepretanos, após a partida abaixo do esperado contra o Santo André, derrota por 1-0, quais lições a Ponte precisa tirar desse duelo, visando as quartas de final contra o Palmeiras? Partida que está marcada para sábado na Arena Barueri, às 18 horas. Na sua opinião, a atuação de ontem foi a pior da Macaca no campeonato? Participe! 97102-1493. 97102-1493. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Liga aí o microfone pra nós, o Tigrão, pra dar aquele boa tarde que chega assim, realmente bombando. Ligou? Alô, Batista, tudo bem agora? Sensacional, agora sim, agora tá retumbante. É que eu não tô conseguindo usar aqui o pela falta do retorno do foninho, o equipamento de maleta. Então vamos aqui com o microfone embutido do computador. Então ficar esperto aqui, né? Por isso que não abriu. Após a vitória, um abraço, viu, Batista? Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do Esporte em Debate. Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, Claudinei Oliveira falou em missão cumprida, mas disse que a permanência é pouco para o clube. Você concorda com o treinador? E qual análise você faz do Campeonato Paulista do Bugre? Bom, concordo plenamente com ele. O Guarani não tem tamanho, não tem porte, não tem pretensões apenas para ficar aí disputando permanência, né? A história do Guarani é grandiosa e não pode jamais, em hipótese alguma, se conformar e se contentar e festejar e comemorar permanência. Claro que no momento em que ela acontece, é sim o momento de se extravasar, de comemorar e de se tirar um grande peso dos ombros. É muito melhor ter só a permanência do que ter caído, mas é muito pouco para o Guarani. Passado o momento de euforia da confirmação da permanência, agora muita reflexão, muita avaliação, para se saber o que foi feito de certo, que foi muito pouco, e o que foi feito de errado, que foi muita coisa. Concordo plenamente com o Claudinei, é muito pouco. E a avaliação que a gente faz aqui do Campeonato Paulista do Bugre é essa. Um time campeão brasileiro, um time com a torcida que tem, da cidade do tamanho que é, né? Com os investimentos que faz dentro do futebol, com a história que tem, escapar do rebaixamento apenas na última rodada, deixando a sua torcida com insônia nas últimas semanas. Essa é a avaliação. Um campeonato péssimo, abaixo da crítica, altamente decepcionante e que vai para o hall, para o catálogo dos piores campeonatos paulistas realizados pelo Guarani até agora. Essa é a minha avaliação. E descendo ou subindo a Avenida dos Esportes, rumo ao lado alvinegro do Fala Galera de hoje, no estádio Moisés Lucarelli, após a partida abaixo do esperado contra o Santo André, quais lições a Ponte precisa tirar deste duelo, visando as quartas de final contra o Palmeiras? Na sua opinião, a atuação de ontem foi a pior da Macaca no campeonato? Bom, lições é o seguinte, não adianta inventar, né? Estava jogando o tempo todo com 3 zagueiros, estava tomando pouquíssimos gols, estava com uma marcação hermética, estava encaixado e o esquema foi mudado. Ah, mas é para povoar o meio-campo, é para fazer a bola chegar.
Não, a zaga ficou mais vulnerável, tomou um gol bobo, doado, e o meio-campo não arrastou a bola e não teve o comando da partida como era o planejamento, como era a intenção da mudança realizada com a saída de um zagueiro, a entrada de um lateral no lugar do Igor Inocêncio, entrou Luiz Felipe na lateral direita e o Igor Inocêncio no meio com 2 volantes e mais o Elvis. Em tese, poderia ter dado certo, mas o que é que eu penso? A Ponte jogou em casa com clubes de expressão mediana com 3 zagueiros. E aí vai jogar fora de casa, tá certo que contra o Lanterna até então do campeonato, o Lanterna, porque a Ponte acabou perdendo para o Santo André, acabou sendo o Ituano, mas até então o Santo André era o Lanterna e não tinha vencido ninguém. Então, meus amigos da Bandeirantes, apesar da condição paupérrima, tecnicamente falando, da equipe do Santo André, eu não vi coerência, mas eu falei isso antes do jogo, quando saiu a escalação por volta de 15 horas e 5 minutos, ainda dentro do concentração da Bandeirantes. O que é que eu disse? Olha, para jogar em casa, jogou com 3 zagueiros, e hoje, dependendo só do empate, abre mão do terceiro zagueiro e vem com um homem de chegada. Não gostei, mas tomara que dê certo. Foi o que eu disse. Pode dar certo, só que não deu. E foi sim essa segunda pergunta do Fala Galera Alvinegro de hoje. Foi sim a pior partida da Ponte no campeonato. Agora, tudo isso fica pequeno, fica insignificante diante exatamente daquilo que foi conquistado de maior, que é a classificação. Para mim, surpreendente, ninguém imaginava isso. As dificuldades eram gigantescas, a prioridade era permanecer e a Ponte, com muita antecipação, garantiu a permanência para o ano que vem na Série A1 do Campeonato Paulista. E lógico, evidente, que no jogo de ontem, analisando só o recorte do jogo de ontem, uma atuação ruim. Que lições que são tiradas? Bom, a principal delas, vai enfrentar o Palmeiras provavelmente em Barueri, a Ponte vai ter que voltar ao esquema dos 3 zagueiros. Agora, fica pequeno, sim, o insucesso de ontem diante do principal, que deve ser comemorado pela torcida, e parabenizo aqui todo o grupo de jogadores, a comissão técnica, a diretoria, pela classificação da Ponte. Difícil, dramática, não precisaria ter corrido todos os riscos que correu. Se o Água Santa faz um gol no time reserva do Corinthians, a Ponte teria ficado fora, porque estava perdendo um jogo imperdível, e perdeu, acabou perdendo. Não era para perder o jogo. Jogou mal e eu acho que entrou com um equívoco na escalação. Mas isso é pequeno, é muito pequeno, é insignificante diante do fato principal, que foi a classificação. Volto a dizer, para mim, surpreendente. E também por isso, a torcida deve comemorar muito a Ponte nessa fase de quartas de final, agora com uma visibilidade muito grande, pelo menos até o jogo do próximo sábado, contra o favorito Palmeiras. É só favorito, mas não ganhou da Ponte ainda. Vai ter que ganhar e provar isso depois dos 90 minutos, ou até depois dos 90 minutos, mais cobranças de penalidades máximas. Batista. Vamos às pautas do programa de hoje, pautas do Guarani. Claudinei fala em resgate da Série B após permanência no Paulistão. Claudinei também comenta sobre posições carentes visando reformulação do elenco para a Série B. Claudinei explica a situação de Lucas Araújo. Ele foi reintegrado à equipe neste jogo, uma vez que o Anderson Leite não pôde participar diante do Red Bull Bragantino por motivo de contusão. Elenco do Guarani ganha uma semana de folga após vitória por 1-0 sobre o RB Bragantino. Atletas retornam aos treinamentos na próxima segunda-feira, dia 18 de março. Bugre estreia na Série B no final de semana do dia 20 de abril, contra o Vila Nova, fora de casa. Com o gol de Pablo Tomás, Guarani venceu o Red Bull Bragantino no Brinco de Ouro e assegura permanência na elite do estadual.
Campanha final do Bugre na primeira fase. 10 pontos. 2 jogos onde ele venceu. 4 empates. 6 derrotas. 10 gols marcados. 14 sofridos. 27% de aproveitamento. Quarto no grupo B. 14º colocado na classificação geral. A última sexta-feira, Guarani anunciou o atacante Ayrton, o meia Bruno Oliveira e o volante Kaique como os 3 primeiros reforços para a sequência da temporada. Ayrton, inclusive, estreou contra o Red Bull Bragantino. Bugre deve reformular grande parte da Série B, grande parte do elenco para a Série B. Sem Márcio Silva, diretoria busca a reposição para a defesa. Um dos nomes avaliados é o de João Vitor. Ele atuou pelo Bugre em 2022 e não está nos planos do Vitória para a sequência da temporada. Atlético Goianiense define acerto com Derek. Negociação do jogador para o futebol goiano deve render 3 milhões aos cofres do Guarani. Vinda do atacante Ayrton também compõe a transação e a expectativa dos campineiros é de receber mais um jogador por empréstimo, que pode ser o volante Raudinei. Destaque do portal CB. Claudinei diz que ganhou um zagueiro e incentiva a renovação de Lucas Adel. Pautas da Ponte Preta. Vamos ouvir o Brigatti. Ele diz que divide com o elenco o sentimento de classificação e parabeniza a torcida. Brigatti comenta sobre a situação de uma possível transferência de Gé e em não enfraquecer a equipe para a Série B. Brigatti projeta o duelo contra o Palmeiras pelas quartas de final. Macaca vai enfrentar o Verdão no sábado às 18 horas na Arena Barueri pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Esse jogo terá torcida única. A torcida da Ponte não terá acesso. Aliás, a Ponte dos times classificados é a única que não poderá colocar torcida nas quartas de final. Ponte perde para o Santo André. Placar de 1-0 com um tropeço do Água Santa. A Ponte retorna às quartas de final do Paulista após 4 temporadas. Classificação rende dinheiro extra aos cofres da Macaca. Ponte tem direito a 50% da renda líquida da partida contra o Palmeiras, além de premiação por estar entre os 8 classificados. Ponte Preta acerta empréstimo de Vinícius. É isso mesmo. É com E. Vinícius, atacante da Inter de Lages. Destaque do Campeonato Catarinense, o atacante foi emprestado à Macaca até 31 de dezembro. No estadual, o atacante marcou 4 gols e deu uma assistência em 11 jogos disputados. Vinícius pode ser inscrito no Paulistão para as quartas de final, o regulamento permite. Expulsos contra o Santo André, Dudu Sheik e Gabriel Novaes são desfalques confirmados para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube avança em reforma do Majestoso e inicia estudos para a troca da iluminação. E tem também as notícias, pautas, que não têm ligação com os clubes de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Pauta 1. Palmeiras se pronunciou na tarde desta segunda-feira sobre as declarações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, que tem manifestado sobre denúncias sem provas apresentadas sobre manipulação de arbitragem no futebol brasileiro.
Verdão disse que acionará a justiça nas esferas civil, criminal e esportiva por envolver o nome do clube. Notícia 2. Sem acordo, Rojas move ação contra o Corinthians na FIFA e cobra 40 milhões de reais. Valor representa todos os salários, direitos de imagens e outras verbas que constam no contrato dele, com validade até junho de 2027. Caso deve levar alguns meses até ser julgado, mas até lá, Timão ainda pode negociar um acordo extrajudicial com o jogador paraguaio. Notícia 3. Autor do gol da classificação do São Paulo às quartas de final do Campeonato Paulista, Lucas Moura dispara contra regulamento do Paulistão por meio das redes sociais. Abre aspas. Esse regulamento precisa ser revisto urgentemente. Fecha aspas. São Bernardo, com 21 pontos, ficou de fora do mata-mata na terceira colocação do grupo D, mas estaria classificado caso estivesse nos outros 3 grupos. São notícias, pautas que não têm ligação com os clubes de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele no programa de hoje. E hoje é dia 11 de março de 2024. Mesa de áudio, Gabriel Ribeiro. Ele e o seu incontestável boné. É responsável pela mesa de áudio. Ele garante o som que vai para o FM 85,7. E no switcher, responsável pelo corte das imagens, Lucas Pessoa. Eles são do time do Gil Kleber, que comanda o time técnico da Rádio Bandeirantes. 17h19, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Semana do Consumidor é na Loja do Mecânico. Confira ofertas sensacionais. Parafusadeira pneumática Forte G, R$ 999,90. Jogo de ferramentas profissional Lite, R$ 499,90. Ofertas válidas até 16 de março. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba.
Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 23 minutos em Campinas. Participe dos temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar aqui para a gente debater. 97102-1493. Mensagem de áudio, áudio curto, tá? E mensagem de texto, um texto curto também, um texto pequeno. Assim dá tempo do maior número de participantes no programa de hoje. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial e sempre agradecendo o carinho da audiência do nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda brava. Após a vitória sobre o Red Bull, Claudinei Oliveira falou, entre aspas, em missão cumprida. Mas diz que a permanência é pouco para o clube. Você concorda com o treinador? Qual análise você faz do Campeonato Paulista do Bugre? Bom, vou começar pelo fim. A análise que eu faço do campeonato que o Guarani fez é uma análise bem triste, medíocre. O que o Guarani fez no Campeonato Paulista foi bem abaixo do esperado. Agora, missão cumprida, bom, é o que temos para o momento, né? Se ele acha efetivamente que desta maneira tá tudo certo, né? Tá efetivamente contornada a situação, beleza. Eu acho que faltou muito. O time dele conseguiu uma vitória contra o Sub-20 do Red Bull. Tem que pensar bastante, viu, Claudinei? Refletir bastante. Após partida abaixo do esperado contra o Santo André, quais lições a Ponte precisa tirar desse duelo? Na sua opinião, a atuação de ontem foi a pior da macaca do campeonato? Foi. A atuação diante do Santo André no Bruno José Daniel foi o pior jogo no campeonato da Ponte. Que lição? A lição é simples. Esquece tudo que foi feito ou deixou de ser feito lá contra o Santo André e faça completamente diferente, porque a Ponte jogou muito mal diante do Santo André. Batista. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira. O chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim! Apenas R$ 7,90. O chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira.
E tem promoção de pizza para viagem, só R$ 58,90. Sabores frango lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada para viagem. Mais informações, manda mensagem para o WhatsApp 974 10 60 68. Anotou aí? Eu repito, 974 10 60 68. Ou então você pode ir pessoalmente, né? Saborear a melhor pizza da cidade. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista e colegas da mesa. Sinceramente, nem sei se consigo comemorar, dá até assim uma certa vergonha de comemorar a vitória do Guarani sobre o time sub-20, né, do Red Bull, né? Então acho que a gente tem que ter os pés no chão. De longe a gente não pode se empolgar com essa vitória e saber que a gente só ganhou mais porque o Red Bull veio com esse time aí alternativo do que propriamente pelas qualidades do Guarani. Então eu espero que a diretoria dessa vez tenha bom senso, né, de fazer uma reformulação total e inclusive incluindo um técnico, né? E que a montagem aí do novo elenco, diferente do que aconteceu aí no final do ano passado, ela seja realmente feita pelo técnico e não pelos diretores, não pelos dirigentes ali, né? Que a lista do técnico realmente seja cumprida, diferente do que aconteceu com o Loser. É o Erivelton aqui na brechinha do horário da janta do trabalho. Um abraço para vocês. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala Tigrão, Batista e grande elenco, que é Sérgio das Paineiras. Em relação à Macaquinha, eu acho que a missão foi cumprida, cumpriu o que prometeu. Classificou num grupo aí que falavam que ia ser o último, né? E eu acho que a lição que fica do jogo de ontem, eu acho que o Brigatti não pode inventar, cara. Inventou 2 zagueiros, não sei porquê, mudou o esquema. Você vê que ficou uma bagunça ali. Os volantes não sabiam se ficava na defesa, se atacava. Eu acho que esse sistema de 3 volantes deu certo. Desculpa, 3 zagueiros. E tem que jogar com 3 zagueiros. E botar 2 volantes que leva a bola para frente, não que manda para trás. Então acho que fica a lição para o Brigatti, tá? Os parabéns para ele e a lição também para mexer no time, ficar inventando, porque se o time da Ponte tem um elenco curto já. Se a gente ficar inventando ainda, cara, põe 2 zagueiros, 1 zagueiro, 3, cara, confunde a cabeça de todo mundo. Então, 3 zagueiros e arroz com feijão e vamos lá tentar ganhar do Palmeiras, que não é difícil não. Futebol é 11 contra 11. Abraço a todos. Abraço! Você é do tipo que adora colocar a mão na massa? Um fazedor e verdadeiro fã de máquinas e ferramentas? Então a Loja do Mecânico é o lugar ideal para você. Com uma variedade de produtos de alta qualidade, diversidade e os melhores itens do mercado, na Loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, com preços que cabem no seu bolso. E tem mais, a cada R$ 250 em compras, você acumula números da sorte para concorrer a uma Rampage 0 km. É isso mesmo, uma Rampage 0 km pode ser sua. Visite a Loja do Mecânico e entre para o time de fazedores. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Telefone WhatsApp 19, é o código de área. E o número 3370-2550. Qualquer dúvida, é só acessar. O site da Loja do Mecânico é lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes.
17h31, vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, hein, Vladimir? Diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, permita-me falar da Ponte Preta. Macaca que já conhece a data e horário do jogo da fase quartas de final do Campeonato Paulista. Confronto contra o Palmeiras acontece no sábado, 18 horas, na Arena Barueri. Agora é fase de mata-mata, ou melhor, de mata, né? Porque é apenas um jogo. Palmeiras tem como vantagem jogar em casa por ter feito melhor campanha, mas não há nenhuma outra vantagem. Em caso de empate, a decisão vai ser por pênaltis. Ontem, lá no estádio Bruno José Daniel, a Ponte Preta perdeu para o Santo André pelo placar de 1-0. A Macaca esteve irreconhecível, né? Fez uma das piores partidas até aqui na temporada. Foi envolvida pelo Santo André, que não tem muita qualidade assim, tanto que venceu apenas esse jogo no campeonato. Mas enfim, a Ponte perdeu por 1-0. Graças ao empate do Água Santa contra o Corinthians em São Bernardo, a Ponte Preta garantiu a classificação mesmo com a derrota. Claro que tem que se olhar sobre várias perspectivas, né? No começo do campeonato, a Ponte era tida por muitos como candidata à briga contra o rebaixamento. Ou seja, já está no lucro, garantindo a classificação à próxima fase, que dá uma boa compensação financeira também e a possibilidade do time brigar por uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem e seguir também na briga pelo título do Campeonato Paulista. Ao final da partida, ontem, lá na sala de imprensa do estádio Bruno José Daniel, o técnico João Brigatti falou que o sentimento era dividido, né? Sobre alegria pela classificação, tristeza pela derrota para o Santo André e também parabenizou a torcida, que compareceu e fez a festa ao final do jogo lá em Santo André. O sentimento é ótimo, mas eu divido juntamente com todos, né, do elenco, dos atletas, da comissão técnica, principalmente da diretoria, que tem se desdobrado aí para poder dar um respaldo para nós. Depois de 4 anos a gente tem o sabor, né? Eu não quero que essa partida de hoje manche tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse tempo, né? Desde o dia 3 de janeiro da apresentação, né? E não vai manchar, vocês podem ter certeza. Então a torcida, eu quero parabenizar a torcida que esteve presente aqui, do início ao final, nos apoiando. A Ponte tem uma torcida fantástica, maravilhosa, e a gente fica muito feliz, né? Depois de 4 anos, sob o meu comando, né? Sob o nosso comando, mais uma classificação para as quartas de finais, e agora é trabalharmos em cima do Palmeiras, como eu falei, uma equipe muito competitiva, uma equipe grande, mas que eu acredito que com empenho, com a humildade nossa, trabalharmos a semana toda visando esse jogo, um jogo muito importante para nós, e você pode ter certeza que a Ponte vai chegar forte nessas quartas de finais. Eu falei sobre a premiação, né? Além da premiação, a Ponte tem direito a 50% da renda do jogo, a renda líquida do jogo de sábado. Claro que se fosse no Allianz Parque, teríamos um público maior e uma renda maior, né? Mas na Arena Barueri também deveremos ter um grande número de torcedores no próximo sábado. A Ponte Preta, Batista, ao longo do campeonato, né? Ela perdeu jogadores importantes, principalmente no meio-campo, né? Foram negociados o Amaral, o Felipinho e também o Leonaldi. No final do ano passado, começo dessa temporada, já havia sido negociado o Eliel. E agora a bola da vez é o Gé. O Gé tem atraído o interesse de diversas equipes. O Brigatti falou sobre essa possibilidade da perda do Gé e de jogadores importantes nesta espinha dorsal da equipe da Ponte Preta. O Gé, todos nós sabemos que tem várias equipes atrás do Gé. Aí a gente deixa a cargo da diretoria, logicamente, para ver. É um clube que necessita de dinheiro, de fazer caixa. Já conseguiu uma estabilidade com esses 3 atletas que foram vendidos. Enfim, mas nós não podemos, né, enfraquecer demais a nossa equipe. Nós temos um campeonato brasileiro pela frente, o objetivo nosso é grande, é conquistarmos, né, o acesso, e vocês podem ter certeza que a Ponte Preta vai forte. Nós estamos conversando demais com a diretoria nossa, atrás de atletas com qualidade que venham qualificar esse elenco, e caso a gente venha perder o Gé, acredito que contratamos o Vinícius, e vamos atrás de outros atletas também, para que possa ter um elenco forte, porque se faz necessário no Campeonato Brasileiro. Para o jogo do próximo sábado, a Ponte não poderá contar com o Gabriel Novaes e o Dudu Sheik.
Ambos foram expulsos ontem na partida contra o Santo André. Curiosamente, eles saíram do banco, né? Entraram durante a partida e acabaram sendo expulsos. O Brigatti já fez uma projeção para o duelo contra o Palmeiras nas quartas de final. Já é uma concentração natural, né? Quando você vai enfrentar uma equipe muito mais qualificada. Hoje o Palmeiras está numa situação diferente dentro do patamar do futebol. Enfim, acredito que nós vamos ter que estudar demais ao longo da semana para ver o sistema que nós vamos jogar, como que nós vamos jogar contra o Palmeiras. Mas enfim, acredito que a gente se apega muito, né, esses dois jogos grandes, frente ao São Paulo e frente ao Corinthians, que nós conseguimos se superarmos e conseguimos sair com a vitória. Enfim, vocês podem ter certeza, nós vamos trabalhar demais para esse jogo do Palmeiras, sempre respeitando, logicamente, com essa humildade do nosso elenco, e vamos buscarmos uma classificação, vocês podem ter certeza. É a Ponte que já tem mais um jogador inscrito no BID, o atacante Vinícius, que foi contratado por empréstimo junto à Inter de Lages. Destaque no último campeonato catarinense, ele fica em Campinas até 31 de dezembro. No estadual de Santa Catarina, ele marcou 4 gols e deu uma assistência em 11 jogos. Pode estar à disposição do Brigatti para a partida de sábado contra a equipe do Palmeiras. As informações da Macaca, aqui no Esporte em Debate. O mês do consumidor da Telha Norte está rolando com ofertas incríveis para Campinas e toda a região. Especiais para você economizar na sua obra ou reforma. Vá aproveitar as ofertas da Dicompel. E olha aqui, conjunto tomada simples Dicompel 4x2 branca, linha Ravena, R$13,99. Conjunto interruptor simples Dicompel 4x2 branca, linha Ravena, R$12,99. Filtro de linha Dicompel 5 tomadas, 1 metro, preto, R$18,99. E essas ofertas que eu falei agora e muitas outras da Dicompel são válidas até 15 de março. E então corre lá agora. E tem mais, toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. Visite a Telha Norte de Campinas, Avenida Guilherme Campos 500, Bloco 2, Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro. Lá onde eu estive hoje, falei com a gerente Lúcia. Aliás, fui muito bem atendido e comprei lá os materiais que eu estava necessitando e ainda ganhei um desconto. Qualquer dúvida que você tiver, acompanhe lá no site telhanorte.com.br. Mês do consumidor é na Telha Norte. Bandeirantes. Bom, Tigrão, você comentou o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes, né? A transmissão ontem, fizemos os 2 jogos simultaneamente. No FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Ponte Preta e Santo André, lá no Bruno José Daniel. E simultaneamente, o ouvinte podia escolher qual a transmissão, Guarani e Red Bull no estádio Brinco de Ouro, com Leandro Bolles e também com o CH. Então ontem inauguramos essa nova ferramenta de transmissões exclusivas e simultâneas, oferecendo para o ouvinte. Aliás, lá na página no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, 3 jogos simultâneos, porque também tinha disponível o jogo do São Paulo contra o Ituano. Então, 3 jogos simultâneos lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em algum momento do jogo, Tigrão, a Ponte mereceu algum outro resultado que não a derrota? Não, absolutamente não, em nenhum momento. A Ponte não jogou nada, a Ponte estava desorganizada, a Ponte estava administrando migalhas, claramente jogando para empatar em 0-0, não agrediu a equipe do Santo André, estava jogando de uma maneira muito espaçada,
defesa não conversava com o meio-campo não conversava com o ataque. O Rogé, mais uma vez, com uma atuação pífia, mas há que se justificar isso em função também do esquema tático, a bola não chegava nele. O João veio com o Igor Inocêncio, de repente, para dar uma chegada melhor, para que o Igor Inocêncio pudesse dividir essa responsabilidade de fazer a bola chegar à frente com o Elvis, mas nem o Elvis, nem o Igor Inocêncio, nem os volantes, ninguém conseguiu produzir absolutamente nada. Ramon Carvalho, Emerson Santos, e a zaga assustada, porque ela vinha jogando com 3 zagueiros há várias rodadas, né? E ontem volta ao esquema, e o Emerson Santos não foi zagueiro, não. Na saída de bola, quando a Ponte saía de trás para frente, às vezes ele se colocava entre os 2 zagueiros para fazer aquela famosinha saída de 3, tocando curtinho e tal. Mas com o jogo fluindo, ele foi volante típico, primeiro volante. Ramon Carvalho um pouco mais solto, o Elvis, né, tentando ali se posicionar entre os volantes e também se posicionar entre os atacantes. E o Igor Inocêncio, que era surpresa, defendida, eu até cheguei a apostar que ele poderia vir com o Igor Inocêncio, mas não para suprimir um zagueiro, e sim suprimir um volante. Isso eu falei na sexta-feira, até naquele debate acalorado e respeitoso que tive com o Glegg. Então ele deve vir. Eu disse que escalaria o Igor Inocêncio em lugar de um dos volantes, colocaria um volante típico, o Igor Inocêncio, Elvis, Luiz Felipe na lateral direita e os 2 atacantes e os 3 zagueiros. Ele fez quase isso, só que ao invés de tirar um dos volantes, ele tirou um dos zagueiros. Então a zaga estava meio que também falando japonês em braille, né? Um com o outro, ninguém se entendia. E no gol foi uma vergonha, né? A bola cruzada, batida de pé trocado, você até frisou isso, ó, pé trocado é perigo dobrado, aquele jargão manjado dentro do futebol, mas foi isso que aconteceu. A bola veio fechada, foi para o segundo pau, e o jogador do Santo André que fez o gol, ele cabeceia sozinho e está a 1 metro dele e não olha para trás, está de costas para ele o Emerson Santos. E não tão perto, mais próximo também, está um outro zagueiro da Ponte, que é o Castro. E o Emerson Santos só percebeu que tinha um zagueiro atrás dele, aliás, um atacante atrás dele, quando houve o cabeceio, né? Quando o cara já tinha cabeceado. E aí, para acabar de complicar ainda mais a situação, o Pedrão foi mal para a bola. O Pedrão pulou meio que para dentro do gol e tomou o gol. E a Ponte perdeu e em nenhum momento mereceu vencer. Eu não quero vir aqui criticar a Ponte, porque ela perdeu do Santo André, porque foi a única vitória do Santo André no campeonato. Sabe por quê? Porque eu já disse isso aqui na abertura do programa. Já disse. Isso tudo fica muito pequeno diante do fato principal. E qual é o fato principal? Relevante. É, sem dúvida nenhuma, a classificação da Ponte. A Ponte entrou para se manter. Esse era o objetivo principal. Com muita antecedência conseguiu. E depois, como bônus, e olha que bônus, vai pegar o Palmeiras aí com uma renda provavelmente acima de 3 milhões de reais, e a renda é dividida. Além de toda a visibilidade que o clube vai ter nessa fase de quartas de final. Até sábado, quando a Ponte joga, só vai se falar nisso, né? A decisão do Campeonato Paulista, quem serão após o final de semana, sábado e domingo, os 4 semifinalistas. E a Ponte pega o melhor time do Brasil. Tem chance? Tem chance. São grandes as chances? Não, são pequenas, mas elas existem. E é isso que a gente espera que aconteça. Então, eu não quero ficar dando muito foco para a fraquíssima atuação de ontem. Quero dar relevo, sim, e valorizar muito a classificação da Ponte. Primeiro a permanência e depois a classificação. Agora, você me perguntou, e é pauta do programa, em algum momento a Ponte mereceu vencer o jogo de ontem? Não. Em nenhum momento mereceu, e o Santo André foi melhor do que a Ponte, apesar da sua imensa limitação. Santo André, que para mim já entrou rebaixado, dificilmente conseguiria alguma coisa, e acabou realmente sendo rebaixado ao lado do Ituano. Não foi como o último, foi como o penúltimo, né? O Ituano foi o último com 6 pontos. Mas
apesar da fragilidade do Santo André, ele foi melhor do que a Ponte durante os 90 minutos e mereceu a vitória, porque a Ponte não jogou absolutamente nada e que tire de lição no jogo de ontem tudo aquilo que ela não deve fazer contra o Palmeiras no próximo sábado, lá em Barueri. Batista. Ô CH, sua expectativa para esse confronto? A Ponte não terá sua torcida ontem, a torcida fez uma festa muito bonita. Cerca de 300 torcedores que compareceram lá no Bruno José Daniel, incentivando o tempo inteiro o time da Ponte. Depois, né? O jogo da Ponte terminou 4 minutos antes do jogo do Água Santa. Aí o pessoal ficou esperando. Quando teve a certeza de que o Água Santa tinha empatado com o Corinthians, aí foi uma explosão espetacular com o alarido que veio lá das arquibancadas do Bruno José Daniel. Agora isso não será possível. Uma injustiça absurda. O Ministério Público deveria rever essa situação, especialmente para esse confronto. Acredito que não fará isso, mas vai prejudicar a torcida da Ponte, que não poderá comparecer em Barueri. Qual é a sua expectativa para o jogo, sábado, 18 horas? A Ponte já fez, na minha opinião, mais do que a obrigação dela no campeonato pelo elenco que tem. Eu me lembro bem que antes do campeonato começar, todos nós, de maneira unânime, estávamos, primeiro, muito preocupados com a situação financeira. A Ponte estava às portas de começar o campeonato e tinha a transferban rolando, o perigo de ter o transferban, e jogadores que chegaram pouco a gente conhecia, era muita incerteza. E o campeonato que eu projetei para a Ponte, na teoria, antes da bola rolar, antes da primeira rodada, era de permanência. A Ponte se classificou. Se classificou ainda perdendo a última rodada, né? Então veja que ela fez uma pontuação no campeonato muito acima do que todos esperavam. Foi uma surpresa, foi surpresa positiva. Muito por conta também por uma série de circunstâncias que aconteceram ao longo do campeonato, mas aconteceram para todos. E a Ponte foi competente, fez 17 pontos. Simples assim. Então não tem como discutir, não é? Performance é competência, é realização. E a Ponte realizou no campeonato, por isso está na segunda fase. Projetar o jogo contra o Palmeiras é muito favorito contra a Ponte. Agora, o lambari é pescado, o jogo é jogado. Como a Ponte ganhou do Corinthians dentro da Arena, ganhou de São Paulo, a Ponte tem condição de surpreender. Não é possível, mas não é provável que a Ponte sobreviva no campeonato. Porque o Palmeiras é um dos times, na minha modesta opinião, mais organizados e tecnicamente um dos melhores desse país, se não for o melhor. Então o que esperar? Esperar que a Ponte faça um jogo diferente do que ela fez contra o Santo André, porque foi vergonhosa a atuação diante do Santo André, mas tem que virar a página. Isso faz parte, a Ponte criou, ela tem crédito nesse campeonato. Porque ela fez algumas partidas que ninguém esperava nada dela. Principalmente a partida contra o Corinthians. Ninguém esperava nada. Ela foi lá e ganhou. Carimbou lá o Corinthians dentro da Arena. Ganhou de São Paulo. São Paulo veio com tudo para tentar passar por cima da Ponte. Quem ganhou o jogo foi a Ponte. Então, qualquer resultado fora a classificação do Palmeiras no tempo normal, eu vou ficar muito, muito surpreso. Muito surpreso. Mas é possível de acontecer, não é? Eu acho que tem uma semana e mais uma semana de trabalho. Essa semana de trabalho também já está inserida na preparação para o Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco vai começar, daqui cerca de 30 dias, um pouco mais, um pouco menos. Então, tudo isso serve também de análise para a diretoria, para o João Brigatti, já projetar o próximo, evidentemente, confronto, que é o mais importante contra o Palmeiras, mas uma coisa está ligada à outra, não é? A projeção para o Campeonato Brasileiro e o que dela desta partida vai ser extraído para a projeção do Campeonato Brasileiro tem que acontecer. Agora, repito, a Ponte é zebra total contra o Palmeiras na Arena Barueri. Agora, por que não, né, Batista? Sonhar não custa nada e não paga imposto. Então, que a torcida da Ponte e a Ponte sonhe. É possível, mas não é provável, Batista. Ô CH, quero perguntar a sua opinião sobre 2 jogadores contratados pela Ponte Preta.
Antes, porém, só uma informação. O Lyon acertou a contratação do lateral esquerdo Abner, formado na base da Macaca, ele que pertencia ao Real Betis. E acertou em definitivo com o clube francês por 8 milhões de euros. A cotação atual, 43,2 milhões. A Ponte é clube formador. O Atlético Paranaense tem direito a 20% da negociação. Vai levar 8 milhões de reais. Ele foi comprado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pagou a multa rescisória do contrato do Abner, 10 milhões de reais. Aí o Atlético Paranaense vendeu para o Real Betis. E o Real Betis está vendendo para o Lyon. Real Betis vendendo para o Lyon por 8 milhões de euros. 20% pertence ao Atlético Paranaense, 8 milhões. E o que é que a Ponte ganha? A Ponte ganha como clube formador. É uma conta difícil de ser feita, mas é de 0 a 5%. 0 a 5%. Depende de uma série de fatores. Por exemplo, tempo em que o atleta ficou no clube. Então é o seguinte, normalmente aí leva 1,5%, entre 1,5% a 2%. Então é só fazer o cálculo, 1,5% a 2% de 40 milhões. 1% de 40 milhões dá 400 mil, Então, talvez aí não chega a 1 milhão. A Ponte vai levar uns 800, talvez, 800 mil reais por essa transação. E os 2 jogadores contratados pela Ponte. Christian tem 23 anos, ele está sendo repatriado pela Ponte, Estava no exterior. Ele já jogou na Ponte. Jogou no Sub-23 da Ponte, veio lá do Internacional de Bebedouro. Ele foi revelado no futebol na base do Atlético Goianiense. E o outro jogador que a Ponte contratou também, no caso desse Christian, é jogador de beirada, atacante de beirada. E o Vinícius, ou Vinícius, há um erro provavelmente aqui no cartório, O nome dele provavelmente era Vinícius, mas na hora lá de fazer o registro, aí colocou com E e não com I. Então ficou Vinícius, 25 anos, ele que pertence à Inter de Lages. Começou na base do Vitória da Conquista, rodou, jogou em alguns clubes periféricos e o maior foi o Sampaio Correia. Lá no Sampaio Correia, em 2023, ano passado, 10 jogos, apenas uma assistência. Não marcou gols. E agora pertence à Ponte Preta. E aí conhece os 2 jogadores em CH? Eu pesquisei rapidamente, Batista, eu não me lembro de nenhum dos 2. Eu pesquisei e posso dizer assim, a princípio, que são jogadores que são apostas. São jogadores que têm coisas positivas, outras nem tanto, mas afirmar que vai chegar para a titularidade, para acrescentar, é muito difícil, não é? São 2 jogadores que têm no seu currículo poucas equipes de expressão, ou quase nenhuma. As posições a Ponte precisa. Agora, se vai dar certo ou não, Batista, é muito complicado. Só quero lembrar, e isso serve como alento, porque é só vendo, só assistindo, só realizando, Não sei como é que o João vai encaixar essas peças, ele deve estar participando dessas escolhas, não é? Eu só quero lembrar que a Ponte, ela pinçou vários jogadores aí que ninguém sabia absolutamente nada, ou sabia muito pouco. E eu falo principalmente do lateral esquerdo da Ponte, o Risso. Esse foi uma grata surpresa.
E de repente nessas andanças aí, né? Nesses centros pouco divulgados, né? Menos conhecidos, surge aí um atleta interessante, como surgiu o Gé, que está de saída da Ponte. Então essa é a realidade da Ponte Preta em 2024. Ela não tem dinheiro, ela tem que buscar mercados alternativos, jogadores que talvez estejam um pouco fora do mercado tradicional ou do mercado mais conhecido, para tentar nessas peças, nessas apostas, surgirem outros jogadores, como surgiram Felipinho, Leonaldi, Amaral, Risso, Gé, entre outros jogadores. É uma linha que nem que a Ponte eu tenho certeza que ela gostaria de ir para um outro caminho, né? Um caminho mais de certeza, de jogadores mais conhecidos, mas nem que ela queira, ela consegue, porque existe a limitação financeira, Batista. Continue mandando para cá suas mensagens, tá? 971021493. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você vai encontrar tudo em peças mecânicas nacionais e peças também importadas para veículos importados. E uma gama completa de peças originais também. Peças originais de reposição. Confira mais lá no site. Anote aí. rochaautopeças.com.br. Acesse, pegue o WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h58, ouvinte no ar. Fala pessoal da Band, boa tarde, Lucas, Ponte Pretano. Eu queria falar que a Ponte é o único time das quartas de final do Campeonato Paulista proibido de ter a torcida no estádio. A gente sabe que a proibição aí vale para os grandes, né, para a Ponte e para o Guarani. Mas de todos os jogos, o único que não vai poder ter torcida, o único clube é a Ponte Preta. Então eu acho que a Ponte, o mínimo que tinha que fazer é tentar entrar com uma liminar. Por mais que a gente saiba que a culpa não é da Ponte, a culpa também não é do torcedor de bem que vai pro estádio torcer e apoiar. Mas eu acho que o mínimo é tentar uma liminar, alguma coisa pra gente poder ver o jogo. Porque os inocentes, eles não podem pagar, né, por algo que eles não fizeram. E a Ponte joga desfalcada sem o 12º jogador. Um abraço. Abraço, mais um. Ô Batistão, boa tarde, tudo bem aí pra vocês? Como é que tá? Viu, eu queria fazer uma pergunta pro Tigrão aí. Será que esse centroavante aí do Ituano, esse Zé Carlos aí, não seria interessante pra Série B aí, pra Ponte? Parece que o menino tem um cheiro do gol, hein? Bate bem na bola, se coloca bem dentro da área, finaliza bem, entendeu? Seria interessante, hein? Beleza? Obrigado aí. É o Mosquito aqui de Campinas. Abraço, Mosquito. Olha, o Zé Carlos é do Ituano. É um jogador muito jovem, tem 20 anos. Ele foi formado na base do Ituano. E o Ituano vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele pertence ao Ituano. 9 jogos em 2024, 4 gols marcados. Ele é goleador. Inclusive foi o autor do gol do empate contra a Ponte, aqui no Majestoso. A Ponte vencia e o Zé Carlos marcou o gol de empate. Não acredito, ele é muito bom jogador, tá? Tem muita capacidade, muita qualidade, mas o Ituano, né? O Ituano não vai querer soltar um jogador e reforçar um concorrente dele na Série B do Brasileiro. Não acredito. 18h01, mais um ouvinte no ar. Sim, Batista. Uma boa tarde. São
José Carlos, São Sebastião, São Paulo. A pior partida desse campeonato foi a Ponte Preta e Santo André. Não tenha dúvida. Bom programa para você e até uma próxima oportunidade. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde a todos os ouvintes da Band. Então, sou Ponte Pretano, Rogério do Ouro Verde. Jogou muito mal ontem a Ponte. Muito mal. Mas ainda bem que perdeu na hora certa, né? Vamos ver. Perdeu na hora certa, porque o próximo perder vai embora, né? Eu acho que favorito é o Palmeiras, né? A obrigação de ganhar o Palmeiras. E nós somos a zebra. Só que o jogo é 90 minutos, né? 11 contra 11 e vamos lá. Fizer um golzinho retrancar, ou retrancar e levar para os pênaltis, tem a possibilidade da Ponte. Aí nos pênaltis é 50-50. Ninguém é favorito. Mas antes do jogo começar, o favorito é o Palmeiras, né? Mas foi bom também, de outro lado, a Ponte ter perdido ontem. Perdeu na hora certa e também não vai entrar com o tamanquinho alto, né? Vai ter que jogar bola. Batista, boa tarde. Se der um tempinho, por favor, divulgar o Campeonato Society do Secojan. Quartas de final, próximo domingo, 8h30 da manhã. Só Brisa Vila Georgina enfrentando o Booster. 9h30. The Celtic versus Meninos do Boa. Os vencedores vão enfrentar o Pá Virada, União das Tribos e o Olympialco, que já estão classificados pela campanha. Cada nome. Obrigado e mande aí a origem. Ou então um abraço para o Gil, organizador do campeonato lá do Secojan. Valeu, Batista. Wagner Ferreira, o nosso presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. E ele, portanto, está pedindo aqui a divulgação. Já divulguei, né? E também um abraço para o Gil, que é o organizador do campeonato The Society lá do Secojan. Quartas de final, próximo domingo. Um jogo 8h30 e o outro às 9h30. 18h03, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas da Dicompel. Confira. Conjunto tomada simples Dicompel 4x2, R$13,99. Conjunto interruptor simples Dicompel 4x2, R$12,99. Filtro de linha Dicompel 5 tomadas, 1 metro, R$18,99. Ofertas válidas até 15 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Após a definição dos classificados às quartas de final do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol divulgou agora à tarde as datas e horários dos confrontos. Lembrando que é jogo único. Empate no tempo normal levará a decisão para os pênaltis. Sábado, 18 horas, na Arena Barueri, tem Palmeiras e Ponte Preta. Domingo, 4 da tarde, no Nabizão, Red Bull Bragantino enfrenta a Inter de Limeira. Também no domingo, às 18 horas, no Monubis, tem São Paulo e Novo Horizontino. E fechando o duelo de quartas de final, no domingo, 8h15 na Vila Belmiro, tem Santos e Portuguesa. E ao longo da semana teremos também jogos decisivos, como na quarta-feira, o segundo e decisivo jogo da terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América, no Nabizão, em Bragança Paulista, tem Bragantino e Botafogo. No primeiro jogo, o time carioca venceu por 2-1, joga pelo empate para chegar à fase de grupos. E na quinta-feira, 8 da noite, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, tem São Bernardo e Corinthians. Vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil, lembrando que é jogo único, empate no tempo normal levará a decisão para os pênaltis. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Família Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087. @Família Diane. Família Diane. Da nossa família para a sua família. Inspirando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 10 minutos em Campinas. Esporte em debate até às 7h30. Já, informações do Guarani. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que no Sicredi, o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, você contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos?
abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Ouvinte no ar, 18h11, mais uma mensagem. Boa tarde, meu nome é Júnior, eu sou bugrino, sou de Campinas. Eu não entendi muito o CH, não. Ele constou que ele falou que o Guarani fez uma campanha medíocre. Medíocre é uma campanha média? Não, o Guarani fez uma campanha horrível. E quanto que o treinador do Guarani falou, é isso mesmo, ele veio para tirar o Guarani do rebaixamento. O Guarani não foi rebaixado, ganhou do Sub-20 do Bragantino. Não estou contente com isso também, porém não é hora de polemizar. Agora é tocar para frente e começar a ver o trabalho do técnico agora, porque ele estava com um time horrível na mão, horrível. O time do Guarani é horrível. O Guarani deveria mandar 90% do elenco embora. E aí recontratar jogadores de um nível melhor para fazer um campeonato brasileiro bom. E que a gente almeje alguma coisa em subir para a primeira divisão, né? É, exatamente, né? A língua portuguesa tem algumas palavras que são ditas até de maneira popular e acaba tendo um significado diferente do que aquele que efetivamente é. Por exemplo, essa palavra, medíocre, dá a impressão, e todo mundo fala pensando em algo altamente negativo, né? Medíocre, esse cara é medíocre, campanha medíocre, time medíocre. Mas o significado é de médio, medíocre. Então o ouvinte tem razão, mas todo mundo fala isso, né? Quando é negativo, fala que é medíocre. Mas pela língua portuguesa, medíocre é mediano. Então ele estava dizendo, o time do Guarani não foi mediano no Campeonato Paulista. Foi ruim mesmo. Você quer ver uma outra palavra? Abiscoitar. Abiscoitar é outra palavra, né? Que dá a impressão de que está falando a respeito de biscoito. Então tem várias palavras. É, exatamente. Dá a impressão de que está falando de biscoito. Mas é ganhar alguma coisa, né? Chamar a atenção para ganhar alguma coisa. Então, algumas palavras da língua portuguesa acabam induzindo ao erro. Ouvinte no ar, 18h14. Olá, Batista. Olá, pessoal da Band, tudo bem? Edson Guilherme de Hortolândia. Ô, Batista, vocês têm informação se o Claudinei irá permanecer no comando do Guarani? Outra coisa, né? Depois de tudo isso que ocorreu no final do ano passado na Série B, sonhamos com acesso e a torcida, né, praticamente estava assim, contando com acesso. Pode ter 6, 4, 5 pontos aí não subiu. Eu pergunto, esse time será renovado? Vamos colocar um lateral esquerdo? Vamos contratar 2 zagueiros? Vamos contratar volante de qualidade? O Claudinei, ele irá ficar, ele irá permanecer, Batista? Tem alguma informação? Edson Guilherme de Hortolândia. Olha, sorte no brasileiro aí da Série B, porque a diretoria tem que ver isso aí. Se não montar um time de qualidade, olha, sei não, tá? Acabou ou Abraço. não acabou? Boa semana pra vocês aí. Valeu, tchau. Tchau, um abraço. A minha só acabar, não acabou, foi, voltou, falou mais um pouquinho. Olha, é o seguinte, a informação que eu tenho de bastidor é que o Guarani está tentando a contratação do Pastana, Rodrigo Pastana. Ele tinha uma reunião, ou terá, não sei que horário é, mas tinha uma reunião marcada para hoje com o CSA. Ele está sendo contratado para ser executivo de futebol do CSA.
E o André Marconato, que é presidente do Guarani, está tentando convencê-lo a vir para o Guarani. O Guarani ainda não contratou nenhum executivo de futebol. E o Pastana é o nome preferido do André Marconato. Só que existe um elemento impeditivo. Quem demitiu o Rodrigo Pastana foi o Ricardo Moisés. Com o Ricardo Moisés no Guarani, o Pastana não quer vir, não quer trabalhar com ele. E o André Marconato está tentando convencer o Pastana de que o Ricardo Moisés é o CEO, continuará como CEO, mas não terá nenhuma ligação com o departamento de futebol. E até fez uma proposta financeira muito interessante. Além do salário em si, também tem bônus, também tem gratificações no caso de sucesso do time na Série B do Campeonato Brasileiro. E talvez, realmente, o André Marconato consiga convencer o Rodrigo Pastana. O Pastana tem residência fixa em Barueri, muito mais próximo, né? Barueri de Campinas, do que Maceió. Então, pode ser que ele consiga se sensibilizar. Primeiro, estará perto de casa. Segundo, proposta financeira muito melhor do que o do CSA. E também essa garantia que não terá interferência do Ricardo Moisés no trabalho dele. Eu gosto muito do Rodrigo Pastana. Ele fez um excelente trabalho, não só tecnicamente falando, colocando o jogador dentro das 4 linhas, mas também propiciando lucros, dinheiro interessante de jogadores que ele trouxe e que renderam bastante para o time do Guarani. Haja vista o que aconteceu com o Richard Rios, que foi negociado com o time do Palmeiras. Estou citando um, poderia citar outros, né? Lá atrás, na primeira passagem dele, o time do Guarani subiu da Série C para a Série B, onde está até hoje no Campeonato Brasileiro. Então o Rodrigo Pastana, ele é competente, é um cara que mostrou serviço e foi demitido injustamente. Eu não sei o que é que houve lá intramuros, né? Dentro lá das salas do Estádio Brinco de Ouro, mas a verdade é que o Guarani nunca se pronunciou a respeito da demissão do Pastana. Dizem que o dia a dia dele não é fácil. Ele é um cara muito duro no trato com as pessoas, na exigência com aquilo que cada um tem que dar. E isso, né, nesse trato, às vezes desagrada certas pessoas que não gostariam de ser tratadas da maneira que foram tratadas pelo Rodrigo Pastana. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí é que o que corre aí a boca pequena, né? Mas ele é muito competente. Desde quando ele foi demitido, o Guarani não acertou um outro executivo de futebol. Aí vem a questão do treinador. Será que contratado o Rodrigo Pastana, o Pastana que não contratou o Claudinei Oliveira, vai querer continuar com ele de treinador? Se o Guarani está fazendo um esforço para trazê-lo, a menos que o Guarani tenha já consultado o Rodrigo Pastana. Eu tenho informação de que os 3 jogadores que o Guarani contratou teve a influência do Rodrigo Pastana, que já assessorou, mesmo não trabalhando para o Guarani, mas assessorou o Guarani porque foram jogadores que trabalharam com ele no passado recente. Então, resta saber, né, CH? Só para responder aqui o nosso ouvinte, ele quer saber se o Claudinei Oliveira vai permanecer. O contrato dele vai até o final da Série B. Mas contrato também existe para ser rompido, né, CH? Bom, para comentar o comentário do meu comentário do ouvinte, eu quis dizer medíocre de mediano. E eu sei exatamente o significado da palavra. E respondendo à sua colocação aí sobre o Pastana, eu acho que ele é uma possibilidade de solução
pro problema do Guarani. Desde que ele saiu, veio o Drubski, veio o Juliano e as coisas não funcionaram. Aí o Ricardo tentou ajudar da maneira dele, mas não é a praia dele. Não é a praia do Ricardo. É um cara muito inteligente, que eu respeito muito, mas tem que delegar isso para quem conhece. O Pastana conhece. A informação que eu tenho, eu não chequei nas 3 pontas. Em 2 pontas, a informação que eu tenho é que o Pastana está contratado. Hoje à tarde eu fiz isso. Mas vamos aguardar, não é? Eu não cravo 100%, mas eu dessa informação, da origem e da fonte que eu bebi, eu tenho bastante confiança. Então vamos aguardar os próximos capítulos. O futebol é muito dinâmico, mas se o Guarani conseguir concretizar a volta, o retorno do Pastana, dá o primeiro passo para frente e positivo para fazer um campeonato brasileiro mais equilibrado e dependendo do investimento, não é? A gente ouve muita coisa. O Guarani briga por acesso, sim. Briga por acesso, sim, porque a gente já tem informações daqueles que vão investir mais, aqueles que vão investir menos, aqueles que vão ficar ali na parte intermediária. Então vamos acompanhar. Mas a informação que eu colhi hoje à tarde, Batista, é que o Pastana já está contratado. Eu posso ser desmentido. Você me conhece, para dar uma informação dessa eu chequei. Mas existe uma terceira informação que dá conta que isso não está fechado. Então vamos aguardar, mas eu fiquei assim bastante feliz, porque como você eu respeito muito profissional, eu acho que é desse tipo de profissional que o Guarani precisa, um cara que conhece mercado, que tem relacionamento do mercado e um cara que dentro do Brinco de Ouro, né, a torcida respeita e ele conhece o clube. Então eu vou torcer muito para que isso se concretize, Batista. E aqui no chat no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Emerson Santana. Tecnologia hoje é fantástica, né? Tigrão mesmo na sua outra ocupação de motorista de ônibus, com imagem clara e alto e bom som. É que dava a impressão que ele estava na rodoviária, né? Deixou o ônibus lá com o motor ligado para garantir, né, a cabine lá, o ônibus lá com o ar-condicionado. Deixou o motor ligado para que todos os passageiros pudessem ter o ar-condicionado. E aí veio participar do programa e depois aí ele vai seguir viagem, dirigindo o ônibus lá, que ele é motorista de ônibus. Valeu pela brincadeira, Emerson Santana, um abraço, muito obrigado aí no chat, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 18h24, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550.
Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar um jogo importantíssimo, a grande vitória da Ponte Preta diante do Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista de 2017. O jogo foi realizado, o jogo de ida da semifinal, no estádio Moisés Lucarelli. E naquela ocasião, a Ponte venceu o Palmeiras pelo placar de 3-0 para um público de 12.843 pagantes e uma renda de quase R$400 mil. O jogo foi realizado no dia 16 de abril, um domingo. Teve a arbitragem de Marcelo Aparecido de Souza. A Ponte Preta, naquela ocasião, treinado por Gilson Kleina, o time treinado pelo Gilson Kleina, atuou com Aranha, Jefferson, Mardon, Iago e Reinaldo, depois Arthur, Fernando, Bob, Elton e Jadson, depois Wendel e Luca, Cleison, depois Lins e William Potker. O Palmeiras de Fernando Praça, Jean, Mina, Edu Darcene, Zé Roberto, Felipe Melo, Tietê e Guerra, depois Michel Bastos, Dudu, William Bigode, depois Roger Guedes e Borja, depois Alexandre, a equipe do técnico Eduardo Batista. Os gols do jogo: Potker aos 37 segundos do primeiro tempo. Luca ampliou aos 7 minutos ainda do primeiro tempo e ainda na primeira etapa a Macaca marcou o terceiro gol com Jefferson aos 33 minutos. Na volta, a Ponte acabou perdendo para o Palmeiras por 1-0, mesmo assim garantiu vaga na decisão quando enfrentou o Corinthians. Relembramos, portanto, a ficha técnica de um duelo em uma fase decisiva do Paulistão. Nesta ocasião de 2017, a vitória da Ponte na semifinal daquele ano, diante do Palmeiras, pelo placar de 3-0. Única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira. T-Cross com bônus de até 22 mil. Nivus com bônus de até 11 mil. Os dois com taxa zero e o saldo em 24 vezes. Polo Highline com bônus de até 9 mil. E Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois com taxa zero. E Taos Highline com bônus de 18 mil ou taxa zero e entrada em 24 vezes. São diversos modelos com preços incríveis. Não perca a chance de conquistar o seu Volks 0 km ainda hoje, com ofertas limitadas. Vá até a Germânica mais próxima de você e faça um test drive. Ou então acesse germanicaveículos.com.br. Para saber mais, consulte condições. Paz no trânsito começa por você. 18h31, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani.
Elenco bugrino ganhou folga nesta semana, se representa na próxima segunda-feira, depois da vitória do alívio, né? Ontem 1-0 sobre o Red Bull Bragantino. Gol marcado pelo Pablo Tomás para mais de 7 mil torcedores do Brinco de Ouro. Resultado que garantiu ao Guarani a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. Mesmo com esta vitória, não dá para apagar a péssima campanha feita pelo time no campeonato. Em 12 rodadas foram apenas 2 vitórias. Guarani terminou em 4º lugar, último lugar no grupo, e brigou até a última rodada contra o rebaixamento. Claro que isso merece uma melhor avaliação, merece uma atenção especial por parte da diretoria do Guarani, do Conselho de Administração, pensando na sequência da temporada agora no Campeonato Brasileiro da Série B. Técnico Claudinei Oliveira Batista concedeu entrevista coletiva ao final da partida de ontem e falou sobre o resgate do Guarani na Série B, após a permanência no Paulistão. Ele afirma que a equipe precisa dar a volta por cima na competição nacional para apagar a péssima campanha feita na competição estadual. Com relação aos reforços, o Ayrton a gente já sabia que era uma situação que está sendo construída, né, já há um certo tempo, já tinha sido consultado a respeito do Ayrton, um atleta que eu já tentei levar algumas vezes para clubes que eu estava trabalhando, nunca deu certo. Um jogador que tem bons números nas equipes que ele joga, é um extrema que faz gol, pisa na área, que tem muitas assistências, um jogador interessante. Com relação ao Kaique, a situação do Kaique do Botafogo já tinha uma coisa que já estava meio alinhada, não foi consultado, mas né, a gente está tirando informações do jogador. E o Bruno Oliveira é um jogador que se destacou muito no Vitória, né, na Série B de 2021, quando eu estava no Avaí, que a gente conseguiu acesso lá. Fez uma boa Série B no Vitória, acabou batendo no Santos não teve tanta chance, mas no meio é canhoto, de qualidade, até com uma certa estatura, não é tão pequenininho, tem um jogador mais longilíneo, assim, bate bem na bola, tem é um jogador canhoto, a gente gosta, conhece, espero que venha para nos ajudar também. Acho que o segredo maior agora é assim, a gente entender como é que a gente vai entrar na Série B, como é que eu falo assim, em termos de comprometimento, estado de espírito e também taticamente, né? A gente tem que entender, dentro das peças que vão chegar, dentro daqueles que vão permanecer, qual é o melhor modelo de jogo para a gente encarar essa Série B. A gente vai ter tempo para trabalhar. Né? Então, do mesmo jeito que a gente achou os 3 zagueiros como uma solução para esse momento, ano passado no Vila eu jogava com 4-2-4, vocês devem lembrar, jogava Caio Dantas e Neto Pessoa, só o Ralf de volante, o Lourenço que era no meio do lado do Ralf, e a gente foi a melhor defesa do campeonato, até eu sair de lá na melhor defesa, acho que terminou com a melhor defesa, e um ataque muito produtivo. Então, assim, tem várias formas de jogar, e a minha missão como treinador é potencializar as virtudes dos atletas. Então, aqueles que a gente for trazendo, que já permanecerem aqui, a gente vê achar a melhor equipe, o segredo é achar a melhor equipe, e a Série B é um campeonato de, né, não é que nem fala, é uma maratona, né, não é uma corrida de 100 metros, é regularidade. Então a gente tem que sofrer poucos gols, né, acho que a gente evoluiu defensivamente, fico feliz, né, tomamos um gol do São Paulo, um gol do Botafogo ali, numa situação de um erro nosso, saída de bola, e hoje não sofremos gols, então a gente tem que estar isso, é menos de um gol por jogo, tem que sofrer, e tem que fazer mais de um por jogo na Série B, não tem outro caminho, né. Com o término do Campeonato Paulista, o Guarani deverá ter uma reformulação no seu elenco, visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O curioso é que já havia acontecido uma reformulação depois da última Série B do ano passado, quando o Guarani era candidato ao acesso, faltando 8 rodadas para terminar, e depois desandou e sequer brigou na reta final por estar entre os 4 colocados. Então, naquela ocasião já houve uma reformulação do elenco do Guarani. Uma outra renovação deverá acontecer agora para a disputa da Série B. Começa no fim de semana do dia 20 de abril, o Guarani estreando contra o Vila Nova. E o técnico Claudinei Oliveira falou exatamente, Batista, sobre as posições que ele classifica como mais carentes do Guarani e quais delas devem ter prioridade aí na busca por reforços dentro desse processo aí de contratação, de busca por novos jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para todos os setores, né? A gente tem setores, por exemplo, o Márcio, infelizmente, teve uma lesão, né, no joelho. A gente não vai, perdemos o Márcio pro resto da temporada. É um cara que vinha evoluindo, que não vinha sendo utilizado também, que a gente colocou contra o São Paulo, fez um baita jogo contra o São Paulo, vinha muito bem contra o Botafogo, uma grande felicidade dele. Então, assim, a gente vai precisar, né? Lateral esquerdo com a saída do Mike, a gente tem o Vitinho que é jovem, tem o Helder, então vai precisar de mais uma peça ali para a gente tá bem resguardado. Então, a gente vai ver caso a caso, acho que a gente tem que olhar com carinho para o elenco como um todo, né? E agora que eu vou tomar uma pedra só, para te falar a verdade, eu não estou semanas, eu não em nenhum momento me preocupei, quem que vai acabar o contrato, quem não vai, vamos escalar esse, porque o contrato é ao final do ano, vamos escalar o outro, porque o contrato vai acabar, não vamos escalar, então
Eu me preocupei em botar o que tinha melhor, porque a gente tinha uma situação emergencial, né? Tem que ter esse sentimento de urgência que a gente tinha de conseguir o resultado o mais rápido possível. Agora a gente vai entender a semana, eu vou sentar com a direção, com o Danilo, a gente vai ver, pô, isso aqui está acabando o contrato, vai ficar ou não, aquele tem contrato longo, vai ser utilizado. A gente vai tentar, dentro dessa semana, administrar isso aí. E com relação aos dias para trabalhar, a gente deve dar um período de folga para os atletas aí, para a gente poder recuperar as energias também, porque foi muito desgastante para todos, né? Eu que estou aqui há menos tempo que eles, foi bastante desgastante. Mas a gente vai estar, a comissão vai estar trabalhando todo dia, né? A direção, eu, Danilo, enfim, a comissão técnica toda, avaliando atletas, possíveis atletas, né? Quem vai chegar, quem possíveis saídas também. Por fim, o técnico Claudinei Oliveira falou, Batista, sobre a situação do Lucas Araújo. A gente relembra aqui, o Lucas esteve envolvido naquela polêmica com o Wenderson, né, na festa de aniversário do Neilton, em meio à péssima campanha do time no Campeonato Paulista. Foto publicada nas redes sociais causou realmente um grande alvoroço. Ambos foram afastados, o Wenderson deixou o clube, foi para o América de Natal e, para surpresa de todos, o Lucas Araújo acabou sendo reintegrado, inclusive relacionado para o jogo contra a equipe do Bragantino. O Claudinei Oliveira fala sobre a situação dele. Eles cometeram um erro, né? Um erro de julgamento, assim, são jovens, né? Então, às vezes, não era o momento de... O Neilton me ligou 2, 3 dias depois que os meninos foram afastados. O Neilton me ligou. O Neilton foi meu atleta no Santos, trabalhei com ele desde 2009. E o Neilton falou bem, professor, era festa, estava minha mãe, a minha avó, tinha cheio de criança, era festa de família, não era bagunça, estava com a minha esposa. O Neilton casou com a menina que ele namorava desde a época da base do Santos, eu conheço também. Então, assim, o problema é a maneira como aquele momento, não era momento para aquilo, ou talvez para ir na festa, ficar ali, mas não postar, não divulgar, não deixar vazar uma foto. Então ficou um negócio ruim pelo momento do clube, né? Eu acho que a questão do Araújo foi um pouquinho diferente da do Wenderson. O Wenderson extrapolou um pouquinho, né? Em questão de debate em rede social, acabou extrapolando, desgastou mais. O Araújo foi um menino que, né? O Wenderson também veio, treinaram separados uma semana. O Araújo começou a ser reintegrado ao grupo. E assim, eu tenho um primeiro volante ali no banco. Aí eu vou punir o Guarani? Ah, não, agora eu vou castigar o Araújo, que ele vai pro banco, mas não vai entrar vou castigar o Guarani, não é ele. Aí eu ponho um meia, não ponho um volante, eu tomo um gol, eu estou prejudicando o clube. Então ele foi reintegrado, entrou no campo, está nos planos, pode permanecer não, a gente vai ter as reuniões, mas não tem nada, o que foi já passou, teve a punição, já foi afastado por um período. São jovens, tem que evitar esses erros, né, que pode comprometer até a carreira, mas aí a gente vê que é um menino do bem. O Wenderson também é um menino do bem. A questão do Wenderson foi mais uma questão de briga em rede social, essas coisas que a gente vê muito, né, a gente tem que evitar. Eu, pelo menos, não tenho, né, rede social para evitar qualquer confusão, mas a gente entende que não fizeram por mal, foi só um erro de julgamento mesmo, às vezes inexperiência, não era o momento de ter saído, de ter ido para um aniversário, ou de ter postado fotos e vídeos, né. Mas o Araújo está assim, tá nos planos a princípio, a gente conta com ele, jogador de muita força, né? Acho que a gente tem que melhorar um pouquinho ele taticamente, orientar melhor. Eu acho que tem coisas, uns ajustezinhos táticos. Se ele estiver bem posicionado com a força que ele tem, ele vai nos ajudar bastante. Guarani que anunciou oficialmente a contratação dos 3 reforços que já haviam sido anunciados, né? Inclusive damos aqui na Bandeirantes, o Ayrton, que já estreou contra o Red Bull Bragantino, além do meia Bruno Oliveira e do volante Kaique. São os 3 primeiros reforços da temporada e da sequência da temporada visando a Série B. Sem o Márcio Silva, zagueiro que vai passar por cirurgia, está fora pelo restante da temporada, a diretoria busca reposição para a defesa. Está cotada a volta do João Victor, que jogou pelo Bugre em 2022, está no Vitória, mas não deve permanecer lá, está fora dos planos do Vitória para a sequência da temporada. Quem se despediu oficialmente do Guarani foi o Derek, foi para o Atlético Goianiense, 3 milhões de reais aos cofres do Bugre, além da vinda do Ayrton. O outro jogador também pode entrar no negócio, a tendência é que seja o volante Raudinei. O Guarani escapou do rebaixamento, mas agora tem que pensar seriamente em mudanças, visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. O assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Faça
troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1. A marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ô, CH, falando aí do Guarani, Bugre ganhou do Sub-20 do Red Bull Bragantino, mas você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Aliás, transmitimos os 2 jogos simultaneamente. O jogo do Guarani foi no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com a narração do Leandro Boles. E olha, grande audiência, viu? Muito obrigado para você que se ligou na transmissão do jogo do Guarani no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. As 2 transmissões simultâneas no YouTube. Guarani com o Red Bull Bragantino e a Ponte com o Santo André. O jogo da Ponte também foi no FM 85,7. E claro, em todos os aplicativos. E aí, CH, falando um pouco mais desse jogo em que o Guarani conseguiu a permanência na divisão. Perdemos o contato com o CH. Já o CH vem com a opinião dele. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, Tigrão, diz aí, Tigrão, falando do Guarani agora. Bom, Batista, claro que a torcida do Guarani comemorou e tinha mais que comemorar mesmo a vitória de 1-0 para cima do Red Bull Bragantino e comemorou a vitória aliás, a única vitória do Guarani dentro do campeonato jogando em casa, né? Tinha ganho uma fora do Ituano e ganhou ontem do Bragantino em casa. A torcida comemorou, eu acho que tinha motivos para comemorar, porque uma queda do Guarani para a segunda divisão do Campeonato Paulista a esta altura dos acontecimentos seria um retrocesso muito grande, uma queda de orçamento brutal, uma mudança de rota e uma mudança de planejamento muito grande. Então, naquele momento em que o Guarani matematicamente se manteve na Série A para o ano que vem, é lógico, evidente, que a torcida tinha que comemorar. Série A1 do Campeonato Paulista. Agora, se nós analisarmos a campanha do Guarani como um todo, fazendo 10 pontos em 36 pontos disputados, é muito pouco, né? 2 vitórias em 12 jogos. Muito abaixo da expectativa que a gente tinha do Guarani brigando par e passo com a Ponte e com o Água Santa pela classificação na segunda colocação do grupo, visto que todos nós sabíamos que o Palmeiras ficaria com a primeira vaga. E o Guarani caiu pelas tabelas, começou o campeonato dando a impressão que até poderia fazer uma boa competição e depois, ainda sob o comando do Humberto Louser, a coisa foi degringolando, foi desencaixando e a campanha do Guarani trouxe muita frustração e muita tristeza para o seu torcedor. Então, dos males o menor. A permanência está garantida e o planejamento para o ano que vem também. Agora, que sirva de lição para que tudo aquilo de errado que foi praticado pela diretoria, troca de treinador em momento inoportuno, contratações equivocadas, contratação de executivo de futebol que não tinha nenhuma identificação com o clube, fazendo um péssimo trabalho, também um equívoco, enfim, muitas coisas mal elaboradas e mal planejadas que levaram o Guarani a um campeonato paulista vexatório. Então, isso não pode ser esquecido. E a torcida tem que cobrar. E a torcida tem que exigir com que o planejamento daqui para frente, ainda dentro da temporada, que está só começando, vem aí o Campeonato Brasileiro da Série B, que seja diferente. Que o Guarani monte um time mais competente, que tenha um pouco mais de concentração em tudo que vai fazer e que corrija os erros gritantes que cometeu ao longo da primeira parte da temporada no Campeonato Paulista. Isso tem que acontecer porque a Série B é muito mais difícil do que o Paulista e o Guarani tem que se cobrir e a expectativa da torcida não é de ficar comemorando permanência na Série B agora para o ano que vem, não.
A expectativa da torcida é brigar por acesso. E eu acho que esse é o trabalho que a diretoria deve entregar, inclusive com um orçamento muito maior para a montagem do time que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É o que eu penso, foi muito ruim, mas felizmente o pior não aconteceu e este é um fato também que a gente tem que dar relevo. Ou seja, apesar da campanha muito abaixo da expectativa de todos nós, o pior não aconteceu e a permanência acabou sendo conquistada depois de muita ameaça. E nas últimas semanas, todos os torcedores bugrinos que estão nos ouvindo sabem o quanto foi difícil para todos eles perder o sono de preocupação com esta ameaça real, concreta, que o Guarani teve de cair. Mas deu certo, pelo menos no último jogo, também por uma questão de calendário. O Bragantino veio com um terceiro time aí, porque está diretamente envolvido numa briga de pré-libertadores com o Botafogo. Jogou quarta e vai jogar, quarta passada, e vai jogar quarta agora, e prioriza de forma correta as disputas da Libertadores, até porque no Paulista ele já estava classificado com a primeira colocação no seu grupo e já estava com a sua vida resolvida. Então, baseado nisso, eu acho sim, claro, que também foi beneficiado o Guarani, mas ele não foi beneficiado intencionalmente pelo Red Bull Bragantino, e sim por uma questão circunstancial de calendário do futebol brasileiro. E olha, um elogio aqui à torcida do Guarani. Compareceu 7 mil bugrinos durante o jogo inteiro, incentivando o time do Guarani. Aí, depois que terminou a partida, inicialmente veio aquele alívio, né, de permanência, e aí depois o manifesto, a cobrança, e aí é entendível. A torcida estava entristecida pela campanha do Guarani, mas não deixou de apoiar. Os 90 minutos, eu falei inúmeras vezes, não é o momento de soltar a mão do time. E a torcida praticamente carregou nos braços nos 90 minutos. O Guarani fez 1-0. Aliás, o futebol é um esporte que permite a redenção dentro da própria competição. Pablo Thomaz fez um péssimo campeonato. Teve oportunidades, não luziu, passou com o futebol eclipsado o campeonato inteiro. Mas no último jogo, ele marcou o gol que valeu 10 milhões de reais. Por que valeu 10 milhões? Porque é a cota para disputar a Série 1 do campeonato. Se tivesse caído, o Guarani disputaria a Série 2, que não tem cota alguma. Então, um biquinho providencial. Louve-se o lançamento do Vladimir. O goleiro teve a percepção, a perspicácia para fazer um lançamento longo lá na ponta direita para o Reinaldo, que fez um cruzamento milimétrico. E aí o Pablo Thomaz foi muito simples. Uma jogada que matou o goleiro. Deu um biquinho, aquele biquinho do Romário. Pá! Simples assim, tacou na rede. O Guarani correu o risco. Tomou bola na trave, cabeçada do DG. Teve chances também. O Regis perdeu um gol inacreditável. O Léo Santos também perdeu um gol inimaginável. E no final deu tudo certo e a equipe do Guarani permanece CH na Série 1 do campeonato. Fez um campeonato muito ruim, mas pelo menos mal permanece na Série 1 do campeonato. O que você achou do jogo? Eu achei o jogo muito ruim. Jogo muito ruim. E ouso dizer aqui que se o Bragantino vem com metade dos seus titulares, o Guarani não ganharia o jogo. Eu tenho convicção disso. Mas nada disso interessa nesse momento, né? O Guarani ganhou, era obrigação ganhar, se livrou, chegou a 10 pontos e página virada. Eu só espero que com tudo aquilo que aconteceu, os dirigentes do Guarani aprendam definitivamente que o caminho que eles escolheram é um caminho equivocado, não é? O brasileiro tem que ser muito diferente. Agora eu me sinto extremamente frustrado, né? Porque muitos jogadores, eles foram, muitos mesmo, pelo menos uns 8 aí, uma grande decepção. Decepção de verdade. Eu em nenhum momento imaginaria, quando o Guarani anunciou a possibilidade de trazer o Chay, por exemplo,
não me passava pela cabeça que o Guarani não teria tomado na oportunidade todos os cuidados para saber a condição física e clínica desse atleta. Contratou um jogador que está há 3 meses no clube aí ganhando sem trabalhar. Ele não tem condição de estar em campo. Ele pode até querer, até acredito que ele esteja se esforçando. Mas qual foi o acréscimo que ele proporcionou para o Guarani? Não é? Entre outros jogadores. Então, daqui para frente vai ter que ser remontado o Guarani. E o treinador aí, o Claudinei Oliveira, que eu até acredito que continue, mas se o Pastana for confirmado, eu não sei se o Claudinei é o técnico do Pastana, não sei, não conversei com ele. Vamos acompanhar o dia a dia, uma decisão do Guarani, uma decisão de quem for o homem forte do futebol. Mas se continuar o Claudinei Oliveira, ele já deu a letra aí que em todas as posições o Guarani, assim, de uma maneira muito polida e educada, precisa de reforços, e precisa mesmo. Precisa de zagueiro, precisa de laterais, precisa de muitos meio-campistas, precisa de atacantes. O melhor foi embora, não é? O Guarani não tem um homem para você colocar lá na frente. Bruno Mendes só vai voltar no segundo semestre. Não tem um centroavante, um homem de frente, mesmo de beirada, que possa carregar esse fardo aí. O Regis pouco produziu de novo, correu bastante, se esforçou, beleza, mas tecnicamente está muito longe de ser o Regis que todo mundo acreditava que ele seria em janeiro de 2023. Nós estamos em março de 24 e esse jogador não esteve em nenhum momento do ano passado para cá jogando com a camisa do Guarani. E eu lamento muito isso. O Bueno tratou do ano passado para cá de oscilar para caramba, enfim, tem muita coisa para ser revista, e eu espero que o Guarani seja muito ágil no seu planejamento. Porque se insistir com esse time aí, e eu acredito que isso não vai acontecer, e também desejo que isso não aconteça, o Guarani está enrolado no Campeonato Brasileiro, mas muito enrolado. O Campeonato Brasileiro de 2024, se não for, ele estará seguramente entre os 3 dos últimos 15 anos mais difíceis, pela presença do Santos e porque tem vários times que vão se reforçar de maneira sólida. Eu posso citar 2 pelo menos: Sport do Recife e Coritiba. E não vou me esquecer, com toda certeza, do América Mineiro, que são times que estão mais do que acostumados com Série A. Até outro dia o América Mineiro, por exemplo, estava jogando Sul-Americano e jogando bem. Então vai ser um campeonato que, se você não tiver um elenco qualificado e com quantidade de jogadores que você possa utilizar, você não vai atravessar 38 rodadas com pelo menos uma saúde mínima para disputar algo no campeonato, não só permanência. Então, eu espero e desejo, não tenho convicção, a boca pequena se fala, nos bastidores se comenta que o Guarani vai contratar mais do que 10 jogadores. Chegou aí alguns jogadores aí, que alguns a gente conhece, outros não, mas para montar um time confiável, o Guarani precisa trazer aí umas 5 peças, pelo menos, de jogadores que a gente saiba que são jogadores que chegam para realmente serem os titulares. Porque desse time que terminou o Campeonato Brasileiro, Batista e ouvintes, se eu tirar o Vladimir aqui, não tem nenhum jogador, por exemplo, que figuraria no meu time titular para o Campeonato Brasileiro da Série B, Batista. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até
os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. E todos nós, né, temos obrigação de buscar uma alimentação saudável. A saúde não tem preço. Então, tudo que for possível para buscar uma alimentação saudável vai melhorar a nossa qualidade de vida. Aroma das Ervas, especiarias e temperos, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse o site aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê, sensacional. É da família Sato, hein? O Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato o filho. Sato pai e Sato filho. A Aroma das Ervas é comandada pela família Sato. Rádio Bandeirantes. O Pablo Tomás, autor do gol que valeu 10 milhões de reais. É a permanência na Série A1. 10 milhões é a cota que o Guarani receberá para a disputa do campeonato. Se caísse, não receberia cota alguma. Então, o gol valeu muito. Na saída do gramado, ele deu entrevista às emissoras que têm o direito de transmissão. TV Cazé, Paulistão Play e também a TNT Esportes. Vamos colocar aqui a fala do Pablo Tomás, que deu entrevista, portanto, às emissoras. Estou dando crédito às emissoras que detêm os direitos de transmissão. Pablo Tomás. Primeiro, pode pegar o seu troféu aqui e exibir. Você estava muito emocionado ali no fim da partida, né? O que você pensou? O que passou na tua cabeça? Sensação de alívio? É uma sensação de alívio, como eu falei, não era a situação que a gente queria estar, porque o Guarani é grande, cara, e é uma sensação de alívio porque o Guarani não merecia isso, nós não merecíamos isso, os funcionários do clube não mereciam isso. Então eu tô muito feliz porque, como eu falei, eu fui desacreditado por muita gente, cara. E muita gente não acreditava que eu era capaz de estar no Guarani, duvidavam de mim. Nas 5 primeiras rodadas nem em campo eu entrei. Então, com muito trabalho e com Deus eu pude provar a todos que eu sou merecedor. E eu não ligo porque falam de mim, porque eu sei da minha trajetória. E não é fácil sair de casa com 12, 13, 14 anos, pra morar sozinho e hoje estar aqui, mas ninguém quer saber da tua história, só quer ver o que você faz dentro de campo. Então só eu e a minha esposa, minha família, os meus filhos sabem de tudo que eu passei. Então estou muito feliz e isso aqui é para toda essa torcida e somente agradecer a Deus mesmo. Pablo, queria que você falasse um pouquinho de como foi o ambiente, porque vocês se concentraram na sexta-feira, tiveram o apoio do torcedor também no sábado, era um ambiente entre vocês de muita tensão, de receio, porque seria um rebaixamento muito pesado mesmo na história do Guarani, seria o 10º no século. Qual era o ambiente antes desse jogo? A gente se mobilizou, porque a gente sabia que só dependia das nossas forças, então a gente tem uma equipe muito boa, cara, infelizmente os resultados não estavam acontecendo. E sim, a gente conversou entre nós, concentramos antes para estar focado mesmo, porque o clube não merecia isso. Isso não impacta só na torcida, nos atletas aqui, mas sim nos funcionários. Tem muitos funcionários aí que fazem tudo por nós, que a gente sabia que uma decência ia acabar prejudicando a eles. Então a gente se mobilizou e graças a Deus a gente pôde sair com um resultado positivo aqui e livrar o Guarani dessa situação. Obrigado, Pablo Tomás. Ok, muito obrigado, Pablo Tomás. Aí marcou o segundo gol dele com a camisa do Guarani. Primeiro, marcou um de cabeça contra o Vila Nova, placar de 1-1. E o Pablo Tomás é natural de Ribeirão Preto. Ele começou nas categorias de base do Coritiba. E ele, no Coritiba, jogou no Sub-23 e depois subiu para o profissional. 13 jogos. Foi para o Red Bull Brasil,
Não o Red Bull Bragantino, aquele outro Red Bull, né? Depois foi para o Santos, jogou no Sub-23 do Santos. Aí Paraná, Audax, lá no Centro Esportivo Operário de Várzea Grande. Foi a equipe onde ele teve a melhor performance. Em 13 jogos, marcou 12 gols. Então marcou muitos gols, né? 12 no total, quase um gol por jogo. E no Guarani, ele, 2023, 13 jogos, um gol marcado. E na temporada 2024, 7 jogos realizados. E aí, CH, o que você achou da fala do rapaz? Ele que disse aí, né, que as primeiras rodadas nem em campo entrou e fez o gol que valeu 10 bilhões de reais, hein, CH? O discurso emocionante de um menino trabalhador, né? Um menino que se dedica, a gente tem essa informação que ele é muito profissional, mas tecnicamente ele não deu certo no Guarani, né? Eu não posso mudar minha opinião pelo gol que ele fez, apesar da importância do gol. Ele foi muito mal. Aliás, até hoje eu não entendi, mesmo com esse gol, por que ele é titular no Guarani. Aliás, ele é titular porque não existem outros jogadores, né? O elenco do Guarani, ele é uma decepção e aqueles, bom, enfim, são sucessivas situações e sucessivos exemplos aqui que você pode utilizar em todas as posições. Ele aproveitou um lance de competência deles, do Vladimir, do Reinaldo e dele. Isso ninguém tira, isso é fato. Foi construído com a competência dos três. Mas ele, para ser respeitado como jogador de futebol no Guarani, ele precisa render muito mais do que ele fez até agora. Isso não tem relação com o caráter dele, com o trabalho de muito profissionalismo dele. Nós estamos falando de qualidade técnica. E o futebol, ele fez com que muitos ficassem pelo caminho, mas muitos mesmo. O Pablo, ele é um dos exemplos. Existem outros tantos jogadores que não deram certo no Guarani e deram certo em outro lugar. E vice-versa. Isso acontece. E o Pablo não mostrou no Campeonato Paulista que tem competência para as pessoas pensarem diferente dele. Então, ele tem que trabalhar quietinho, continuar sendo o profissional que ele tem. E dentro do Campeonato Brasileiro, se ele receber a oportunidade de continuar no Guarani, que eu nem sei se ele vai continuar, apesar de ter contrato, ele tem que mostrar dentro do campo. A resposta tem que ser dentro do campo. E quando você joga no tamanho, num time do tamanho da torcida e do tamanho do Guarani, esse tipo de cobrança é absolutamente normal. Isso faz parte da cultura e a cultura de um time grande, de um time que tem a camisa do Guarani. Então, ali ele falou da emoção, ele estava muito feliz e a gente fica muito satisfeito. O desejo da gente é diferente da análise, a torcida é diferente do que a gente quer que aconteça. Porque, poxa, você acha que é legal ficar comentando aqui, time mal montado, sofrendo até a última rodada? Poxa, a gente quer comentar aqui de um time fazendo uma campanha como o Novo Horizontino fez, por exemplo. Não é? Um time organizado, um time com uma linha de planejamento, de pensamento, que não fica trocando o treinador toda hora, que antes de contratar faz pesquisa, sabe o que está contratando. Sabe o profissional que você entrega, não é? O comando do time de futebol. Afinal de contas é Guarani, futebol e depois é o clube. Então o técnico do futebol do Guarani é uma figura muito importante. Sendo assim, você tem que ter muito critério para contratar. E eu vou só usar um exemplo fácil de ser entendido. Se você pegar a característica do Humberto Loser e comparar com a característica do Claudinei Oliveira, é a água e o vinho. Isso demonstra claramente a falta de convicção do Guarani, das pessoas que comandam o Guarani. Como é que esse treinador que tem a característica X pode ser a solução dos meus problemas e daí esse que é o treinador que passou tanto tempo aí, 2 ou 3 vezes pelo Guarani, aí você troca para um treinador que não tem nada a ver com esse aqui.
Então qual foi o equívoco? A contratação nova ou ter acreditado no Humberto Louser? Mas é a cultura do futebol. Essa cultura tem que ser quebrada. Tá certo. Existem vários exemplos aí que a gente utiliza no Campeonato Brasileiro, em várias divisões, que aqueles que têm um trabalho longevo, a tendência é funcionar e dar certo, Batista. O Pablo Tomás marcou 2 gols no campeonato, né? Esse foi o segundo gol dele, ele tinha marcado naquele empate contra o Santo André, placar de 2-2, marcou de pênalti. E ele, na fala dele, né, o que ele errou aí é dizer que o jogador é avaliado por aquilo que faz dentro do campo. Mas tem que ser assim, né? Fora de campo, não temos conhecimento da situação de cada um. Então, sempre a avaliação do produto pronto, aquilo que o jogador faz dentro de campo. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas. É muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca. E tem cozimento no vapor. Garante textura, maciez e uma experiência única de sabor. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Teleanorte. Aproveite as ofertas da Dicompel. Confira. Conjunto tomada simples Dicompel 4x2, R$ 13,99. Conjunto interruptor simples Dicompel 4x2, R$ 12,99. Filtro de linha Dicompel 5 tomadas, 1 metro, R$ 18,99. Ofertas válidas até 15 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Mês do consumidor é na Teleanorte. Vem! Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h13 em Campinas, e o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e também materiais de hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você e a sua empresa o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol 214, ali atrás do Cemitério da Saudade. Faça o orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área. E o número 3776-2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até as 12 horas. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Ouvinte no ar, 1914. Boa tarde, tudo bem, pessoal da Band? Valdemir Gomes. Olha, perdão aí. Eu não vejo não tem louros desse não rebaixamento do Guarani. Eu creio que eles tiveram 12 rodadas, né, para fazer 13, 14 pontos. E não fizeram. Esse CA, o Marconato, eles têm que parar, olhar a tabela da Série B, analisar time por time, os times que estão investindo, que estão contratando, enfiar a mão no bendito bolso, entendeu? Se fez um acordo fiscal, todo time faz acordo fiscal. Não precisa estar com medo de estar contratando jogador. Contrata jogador para subir. O Claudinei vai ficar. Se o Claudinei for ficar, dá ferramenta pro treinador trabalhar. Entendeu? Então traz jogador de peso, traz jogador de qualidade, analisa time por time,
time por time. Assim, não sou muito fã do Claudinei, mas eu acredito que se ele tiver um bom elenco na mão, ele pode fazer um bom trabalho. Abraço, Edson de Hortolândia. Abraço, 19:16. Vamos às pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas. Palmeiras se pronuncia na tarde desta segunda-feira sobre as declarações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, que tem manifestado denúncias sem provas apresentadas sobre manipulação de arbitragem no futebol brasileiro. Verdão diz que acionará a justiça nas esferas civil, criminal e esportiva por envolver o nome do clube. Pauta 2. Sem acordo, Rojas move a ação contra o Corinthians na FIFA e cobra 40 milhões de reais. O valor representa todos os salários, direitos de imagens e outras verbas que constam no contrato dele, com validade até junho de 2027. O caso deve levar alguns meses até ser julgado. Até lá, o Timão ainda pode negociar um acordo extrajudicial com o jogador paraguaio. Pauta 3. Autor do gol da classificação do São Paulo às quartas de final do Campeonato Paulista, Lucas Moura dispara contra o regulamento do Paulistão por meio das redes sociais. Abre aspas. Esse regulamento precisa ser revisto urgentemente. Fecha aspas. São Bernardo, com 21 pontos, ficou de fora do mata-mata na terceira colocação do grupo D, mas estaria classificado caso estivesse nos outros 3 grupos. Vamos lá, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Batista, eu quero falar sobre a declaração do Lucas, que fez o gol da classificação do São Paulo e disparou, né, contra o regulamento do Paulistão. Ele tem toda a razão. Só que o clube que o contratou assinou o regulamento. Sabe por quê que os times concordam? Porque vem o dinheiro na frente. Olha, esse é o dinheirinho e vocês vão ter que seguir essa cartilinha. Beleza? Todo mundo aceitou. Todo mundo está satisfeito. Porque os clubes não estão preocupados em melhorar o futebol. Eles estão preocupados em encher os seus cofres. A qualidade do futebol, a melhoria do esporte, a preocupação com esse tipo de barbaridade, nada contra a Portuguesa. Mas só num regulamento esdrúxulo como esse, a Portuguesa faz 10 pontos e está na próxima fase, e o São Bernardo faz 21, 11 a mais, e está fora da segunda fase. Esse é o Paulistão. Mas o presidente do clube aonde ele joga também tem culpa disso. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Está absolutamente certa a diretoria do Palmeiras de acionar o senhor João Textor na esfera civil, criminal e qualquer outra que for necessária, para que ele pare de ser inconsequente e de ficar fazendo declarações descabidas, declarações gravíssimas e que ele não consegue se sustentar com provas. É isso. Procurou, achou. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ele fala de manipulação de resultados, com propina para arbitragem, ele faz acusações gravíssimas que comprometem inteiramente a credibilidade do futebol brasileiro, da arbitragem brasileira, que é muito ruim, mas do futebol brasileiro como um todo. Só que ele faz denúncias impressionantemente graves e não se sustenta com provas. Agora será chamado às barras dos tribunais, até porque citou também a Sociedade Esportiva Palmeiras, para provar tudo aquilo que disse. E se não provar, terá que arcar com as consequências. É um falastrão, é um inconsequente e deveria medir mais aquilo que fala e aquilo que faz. Agora, assuma as consequências e que sirva de lição, para que ele, se não for banido definitivamente do futebol brasileiro, e eu não acredito nisso, porque aqui quase tudo acaba em pizza, mas
continuando por aqui, que pelo menos tenha um pouco mais de responsabilidade antes de fazer algumas declarações extremamente graves e comprometedoras como as que ele fez. Agora, se ele apresentar provas documentais e provas materiais daquilo que falou, ele terá em mim o seu maior fã da história do futebol brasileiro, porque aí ele vai ajudar a moralizar algo que não pode, claro, existir e não pode funcionar desta maneira. Se ele provar. Agora, se não provar, vai passar vergonha, vai ter consequências graves e tomara que esta lição, caso ele realmente não prove, sirva para que ele bote um zíper na boca e pare de dar bom dia a cavalo todos os dias. O mês do consumidor da Telha Norte está rolando com ofertas incríveis para Campinas e região. Especial para você economizar na obra ou reforma. Vá aproveitar as ofertas da Dicompel. Confira só. Conjunto tomada simples Dicompel 4x2 branca linha Ravena 399. Conjunto interruptor simples Dicompel 4x2 branca linha Ravena 12,99. Filtro de linha Dicompel 5 tomadas 1 metro preto 18,99. Essas ofertas e muitas outras da Dicompel são válidas até 15 de março. Então corre lá agora! E tem mais, toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. Visite a Telha Norte, na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro, em Campinas. Acompanhe no site telhanorte.com.br. Mês do consumidor é na Telha Norte. Rádio Bandeirantes. Boa noite, Batista e equipe. Batista, é possível alegrar a torcida bugrina mais uma vez com o gol do Guarani contra o RB Bragantino? Grato abraços. Manuel Bugrino de Americana. Sim, Manuel Bugrino de Americana. Leandro Boles está registrado. Lançamento do Vladimir, escapado do Reinaldo, olha pra área, cruzou, vai pintar o toque no canto, é gol! Do Bugre! Pablo Tomás tem a sete estampada na camisa. Um lançamento espetacular de Vladimir para a corrida de Reinaldo. Atento, ligado no jogo, levando a cabeça de primeira. Ele cruzou na medida para Pablo Tomás. Fechava livre na segunda trave. Cara a cara com o Lugão. Apenas desloca o goleiro com a canhota. A bola entra no canto e faz a festa da galera bugrina. Uma assistência de Vladimir. Um passe espetacular de Reinaldo. E a finalização certeira de Pablo Tomás. É um gol para tirar a agonia da galera bugrina, para determinar a permanência do Bugrão da elite do futebol paulista. Pablo Tomás faz a festa com a galera bugrina. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Pablo Tomás coloca lá dentro da marca de 9 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grita e grita forte comigo, galera bugrina. Tá registrado no brinco. Pablo Tomás, Guarani 1, Red Bull Bragantino 0. Leandro Boles, narração brilhante, como sempre, perfeita, né? Desde o lançamento do Vladimir, Reinaldo e o Pablo Tomás metendo a bola na rede. Parabéns aí ao Leandro Boles. Olha, com relação ao Pastana, Rodrigo Pastana, que o Guarani tem um interesse, ele dificilmente vai para o CSA. Negócio, o Rafael Tenório, que é o presidente,
pode renunciar a qualquer momento. A situação está muito complicada. Mas tem um detalhe. O Pastana tem contrato com o São Carlos até junho. E tem uma multa. Se o Guarani quiser contratar o Pastana, tem que pagar uma multa. Mas tem uma outra possibilidade, que seria o Pastana prestar serviços remotos ao Guarani até junho. E aí o Guarani não pagaria a multa rescisória e a partir de junho ele poderia assumir o departamento de futebol, né? Ser executivo de futebol do Guarani. Então é uma situação complicada neste momento para que o acordo definitivo possa ocorrer agora. E aí o Guarani teria que pagar essa multa rescisória que ele tem com a equipe do São Carlos. Parece que o CSA não é mais o fator impeditivo. Agora o que está pegando é essa multa com a equipe do São Carlos. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, CH, eu começo com você. Não é só sobre mim, mas é sobre mim também. Eu escolhi me recolher durante muito tempo, mas consegui seguir a minha vida. Enquanto uma mulher que passa por qualquer tipo de violência não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada. Carrega o impacto para sempre. Eu consegui seguir a minha vida. São palavras do técnico Cuca, que se pronunciou após a estreia dele no comando do Atlético Paranaense. Vitória 6-0 contra o Londrina. Qual é a sua opinião sobre o tema em CH? Quanto mais em silêncio ele ficar, pior a situação. Ele foi... toda a situação foi prescrita, ele não foi sequer julgado, e ele tem que enfrentar isso de frente. Não tem jeito, ele tem que falar desse assunto. Eu acho que o caminho que ele adotou agora, em levantar, entre aspas, uma bandeira, é inteligente. Vamos ver na prática como é que as pessoas vão receber isso. Ele me pareceu muito sincero, mas eu acho que o posicionamento, né, sobre o assunto, claramente, é a melhor maneira de carregar esse fardo que vai acompanhar o Cuca até o final dos seus dias, com toda certeza. E você, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Eu acho que o Cuca merece, depois de tantos anos, seguir a vida dele. Ele disse que conseguiu seguir a vida dele. Ponto final. E ele, nas entrelinhas, acaba reconhecendo o erro e um fato que, inclusive, na justiça já está resolvido. Eu acho que o fato dele, nas entrelinhas, admitir que ocorreu o fato já é um grande progresso. E ele merece, como um cara correto que é, seguir a vida, mesmo tendo um deslize grave na juventude. Não merece ser condenado para a eternidade. É o que eu penso. Eu sigo com você, Tigrão. Ederson tem lesão muscular indicada e a indicação é de corte da seleção brasileira. Manchester City já comunicou à CBF. Quem que você convocaria para o lugar do goleiro Ederson? Olha, já que é um momento de reformulação e de caras novas e de algumas oportunidades para jogadores que nunca foram chamados para a seleção brasileira, caso o Ederson realmente seja cortado, eu convocaria e daria uma chance para um grande goleiro que já está jogando muito e há muito tempo, que é o João Paulo do Santos Futebol Clube. E você, CH, convocaria quem? O Everton, do Palmeiras. Bem, é o seguinte, estamos encerrando o programa de hoje. Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. Até amanhã, boa noite a todos. Boa noite. Tigrão continua na linha? Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Valeu, Batista, boa noite. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, do Esporte em Debate e até amanhã, terça, se Deus quiser.
Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, inúmeras mensagens. Algumas colocamos no ar, mesmo aquelas que não foram para o ar. Muito obrigado de coração para todos que mandaram as mensagens para o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta, 11h30 com nossa área e às 5 da tarde aqui com o Esporte em Debate. Valeu, gente. Vem aí, esporte aqui na Rádio Bandeirantes. Não para nunca. Tchau. Você está na